Olá, eu sou o Gabriel Campos, essa é a série Encontro com a Palavra, onde eu vou abordar 5 personagens da história teológica e obviamente que filosófica, que tiveram um encontro com a palavra e contribuíram para o que nós entendemos hoje como evangelho, cristianismo, conversão e adjacentes. Quando me propuseram este projeto, mini projeto para este mês de outubro, obviamente que eu não pensei em outro nome para começarmos, senão pelo grande Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele é alguém extremamente marcante. Ele é do século IV ao século V, perto da queda de Roma, inclusive ele escreve sobre isso. Ele nasce em Dagast, africano, o seu pai é considerado como pagão e a sua mãe é Mônica, uma devota cristã que, segundo os escritos dela mesma, ela tinha uma preocupação muito grande com Agostinho. Agostinho ele vive uma vida até os 30 anos de idade de, segundo ele mesmo, extrema perdição. Segundo ele era tomado pelas suas paixões. Ele era tomado pela vontade incessante que ele tinha de sempre praticar coisas que faziam com que a sua carne fosse valorizada. Ele viveu 15 anos com uma mulher que, segundo ele, não foi uma boa escolha, e teve um filho. A grande questão, e a mudança começa quando ele se interessa na cidade de Hipona a ouvir Ambrósio. Ambrósio é um dos maiores teólogos e um dos maiores pregadores de todos os tempos e eras. Os seus sermões lotavam a igreja e levavam todos a refletir um pouco mais sobre sua vida cristã e sobre suas práticas. Entre esses ouvintes, lá estava Agostinho, se deliciava com cada sermão, se deliciava com a abrangência intelectual e teológica de Ambrósio. A virada em Agostinho se começa assim, ela toma forma com a seguinte frase: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Segundo ele, é uma criança que dizia a outra sobre as instruções de um pequeno jogo, mas ele considerou que, na verdade, aquilo era um próprio chamado sobrenatural, um próprio chamado divino. Tome e lê. E ele leu as Escrituras Sagradas. E pelas Escrituras Sagradas começa então uma das maiores histórias de todos os tempos e eras. Porque o pagão, o depravado, se torna um dos, se não o maior intelectual da história da teologia. Agostinho, ele tem uma capacidade criativa fora do comum. A sua intelecção, ela ultrapassa fronteiras, tempos, estações, verões, invernos, outonos e primaveras. A realidade deste grande pensador é que ele escreve uma obra sensacional. É uma obra no modelo novo, é uma obra no modelo de diário. Ele escreve a sua obra que até hoje está presente em quase todas as livrarias de todas as partes do mundo. Confissões. Lá ele fala sobre si mesmo, sobre os seus medos, sobre suas angústias, suas pressões e depressões e compreensões. Ali ele escreve acerca da vida, do tempo. Ele escreve sempre a partir de si mesmo numa concepção de reflexão que é acima da média comum de uma compreensão de pessoa. Obviamente que alguns dizem que ao ler uma vez não se entende, apenas a partir da segunda vez. Mas obviamente que as obras de Agostinho são muitas outras tantas. Comentários aos Salmos, comentários sobre a graça, e tem um livro que chama muita atenção, porque se Agostinho ele reflete sobre a igreja, ele também reflete sobre o mundo. É a famosa obra Cidade de Deus, quando Roma ocidental cai, e ele escreve sobre isso, Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Pensar em conversão, pensar em pensar e pensar em cristandade é um bom ponto pensarmos a partir de Agostinho. Alguns o apelidaram ao longo da história como o doutor da graça. E é muito difícil entender a graça se não recorrer ao nosso grande doutor, Agostinho de Hipona. Hipona não é sobrenome, Hipona é o lugar que ele estava. E sua vida, obviamente, foi utilizada como ferramenta de mudanças para o mundo. Esta é a nossa primeira reflexão. E semana que vem eu gostaria de te convidar a refletir um pouco mais sobre pensadores cristãos que tiveram encontro com a palavra. Mas e você? Já sabia de Agostinho?
Qual a sua percepção sobre ele? O que você sabe sobre ele? E qual a sua percepção sobre intelectualidade e cristandade? Gostaria de te ouvir. Que Deus abençoe. Até semana que vem.